Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, notícia aqui que saiu, né, que a Câmara aprovou zerar o IR aqui para mais de 10 milhões de brasileiros aqui com renda de até 5 mil reais, tá? Aqui diz, né, que é uma vitória da justiça tributária, né, celebra Lula, né, porque foi uma proposta do próprio governo federal, então por isso que eles, por conta da aprovação ser com base no que eles, né, solicitaram, né, não teve praticamente nenhuma mexida, então para eles é considerado aqui uma conquista, né? Claro que ainda vai passar pelo Senado essa aprovação, ele pode ainda sofrer alterações, e aí vou até mostrar para vocês um tema interessante ali no Senado que está rolando, mas enfim, só para vocês entenderem, né, como que vai funcionar todo esse processo aqui, funciona da seguinte forma, tá? O projeto de lei aqui, ele prevê descontos, né, para reduzir o imposto de renda pago por 5 milhões de brasileiros que recebem entre 5 mil e 7.350. Para quem recebe até 5 mil, que entra aqui 10 milhões de pessoas, eles terão ali isenção total do IR, tá? Então não vão pagar ali o IR. E quem tiver aqui entre 5 mil a 7.350 vai ter ali uma taxa mais reduzida para isso, beleza? Aí ele segue para apreciação lá no Senado, tá? Aqui tem alguns posts e algumas informações. E aqui tem a questão da compensação, tá? Então, enviado aqui pelo governo do Brasil ao Congresso Nacional em março, né? Esse texto aqui compensa a isenção do imposto de renda com uma cobrança de até 10% de imposto para os chamados super ricos, né? Um grupo de brasileiros com rendimento tributável aqui que é acima de 50 mil por mês ou 600 mil ao ano, né? Um grupo aqui que entra em torno de 140 mil pessoas, né? Quando a gente analisa assim por fora, né, da situação, a gente nota que justamente vai ter um benefício sim, né, para atingir 15 milhões de brasileiros, vai impactar, querendo ou não, 140 mil pessoas, que são esses considerados os super ricos, mas o benefício é muito maior do que os malefícios ali, né? E você está dando benefícios ali para a classe média, para as pessoas mais pobres também. Então, você vai pegar uma gama muito grande, né? Você tem uma margem, né, de pessoas que recebem ali até 5 mil, tem gente que recebe salário mínimo, né? Tem gente que recebe até 2 mil, 3 mil reais e que tinha tributação, né? Era 2 mil e pouco, né? A partir de 2 mil e pouco de salário você já pagava ali tributação. E com isso, né, agora até essas pessoas, quem tiver nessa margem até os 5 mil, né, você teria ali isenção. Então é um projeto que ele é muito bom para esses 15 milhões de pessoas aqui. Tem realmente pontos ruins aí para essas pessoas, esses 140 mil, mas querendo ou não é para que eles paguem mais impostos aqui, né, do que a classe mais vulnerável, né, vamos dizer assim. E aí, só para vocês entenderem como é que ele funciona, não é 10% direto, tá? Porque ele precisa ter essa compensação, né? Então por isso que precisou ter essa taxação ali dos ricos, dos super ricos. Se não tivesse, aí o governo ficaria com esse déficit. E aí, só para vocês entenderem como é que ele vai funcionar, tá? Basicamente, né, tem esse cálculo aqui do G1 de informação, só para trazer para vocês, o seguinte, com base na renda, tá? Se você recebe aqui até 600 mil, né, não entra aqui esse valor de percentual, mas, por exemplo, se você recebe aqui de 600 mil até 650 mil, né, nessa faixa aqui de 650 mil, você vai ter um percentual de 0,83, né? Qual é o valor mínimo de IR a pagar? 5.414. Se você tiver aqui na faixa aqui de 680 mil, você vai ter aqui 1,33% para pagar, beleza? E quem é que vai pagar os 10% é quem tiver rendas ali maiores, superando aí 1.200.000 reais, né? Que é bastante coisa, né? Para quem tem isso aqui, é um grupo muito seleto aqui de pessoas que são consideradas aqui o super rico, beleza? Então aqui, ó, eles explicam, né, que a cobrança mínima começa logo acima de 600 mil, tá? Ao ano. Então, especificamente 600 mil e 0,1%, tá? Então, essa alíquota é praticamente nula, né? São casas decimais ali. E o imposto devido, né, também é de 0,0, embora tecnicamente já haja a incidência, beleza? Então, aqui, ó, paga cerca de 10 centavos. Quem recebe aqui anualmente 600 mil e né? Uma renda um pouco maior, né, de 600 mil e 10, né? Passa a ter uma alíquota aqui de 0,0000166, vai pagar R$1. E, por exemplo, quem tem aqui 615 mil anuais, a alíquota chega a 0,25, né? E vai pagar esse valor aqui de imposto. O que eu acho que ficou bem legal, tá? Não ficou ruim aqui, até para os super ricos aqui, ficou uma margem bem interessante. Para quem tem mais de 1.200.000, realmente a alíquota acaba
acaba sendo um pouquinho mais pesada aqui, beleza? Mas é isso, né? Tem algumas coisas que precisam ter ali seus benefícios. Mas aqui a informação, né, sobre a aprovação, inclusive teve um placar impressionantemente unânime, né, que isso é raro de acontecer, raríssimo. Então teve um placar unânime de 493 votos favoráveis à proposta que isenta o imposto de renda para quem recebe aqui salários até 5 mil reais. Ponto importante aqui para dizer aqui, se foi aprovado de forma unânime, é justamente agora o medo que os deputados estão tendo para porque, claro, é uma proposta aqui que beneficia 15 milhões de pessoas, né, de classes aqui, classe média, classe mais baixa, etc. E é muito bom ter esse cenário aqui, né? A margem é muito grande, né? O impacto que se vai ter é muito específico para algumas pessoas aqui, né? Alguns investidores, mas isso é bem, não só investidores, né? Mas pessoas que têm essa renda, né? E esse benefício poderia sair muito ruim para muitos outros partidos, né? Vocês imaginem, por exemplo, que todo partido que for de oposição ao governo, né, do presidente Lula, eles obviamente votariam contra, mas pelo fato de ser uma proposta que ele é focada ali para pessoas, para muitas pessoas, 15 milhões de pessoas, classe média, classe mais baixa, eles aqui tiveram um placar unânime também. E também tem a questão do relator, que foi o Arthur Lira. Então o Arthur Lira, ele é um cara que politicamente, né, ele já foi presidente da Câmara, ele sabe muito bem negociar ali com as pessoas essas combinar, né, com todos os outros políticos e partidos ali para conseguir ter votações bem expressivas ali a favor do que ele está querendo, né? Então ele é uma pessoa que sabe, ele é muito maleável, né, na política ali, ele sabe agradar lado A e lado B, né? Uma articulação política bem forte do lado dele já é um pouquinho mais complicado quando a gente fala do presidente atual, que é o Hugo Mota, né? E aqui a gente já vê um ponto aqui preocupante, tá? A oposição tenta ampliar a isenção do IR para 10 mil no Senado, após recusa da Câmara. E aí, qual que é o ponto disso aqui, tá? Existia uma proposta que foi de um dos partidos que ele tentou fazer o seguinte, com que essa tabela ela fosse reajustada anualmente, tá? E aí, obviamente, você tendo essa tabela sendo reajustada anualmente, vamos imaginar o seguinte cenário, né? A pessoa que recebe 5 mil hoje, ano que vem, né, tendo reajuste anual ali, que os sindicatos, né, normalmente combinam com as empresas, esse valor não é mais 5 mil, né? Vai ser, sei lá, 5.040, 5 mil e algum a mais, né? Porque normalmente aumenta com base na inflação, enfim, depende muito do acordo. Então, por exemplo, essa proposta vai começar lá em 2026, né? Provavelmente, se for aprovada ali e sancionado, e começa em 2026, beleza, para todo mundo que recebe até 5 mil. Só que lá, quando tiver em 2026, a pessoa que recebia 5 mil esse ano vai receber 5.010. Então, essa pessoa já vai voltar a pagar o imposto, tá? Claro que é menos, porque reduziu ali o percentual, mas ele vai estar pagando imposto ainda. E como isso não é reajustado, ele, né, vai acabar pagando, querendo ou não, ao longo do tempo, né? Isso não sendo reajustado, ele vai continuar pagando, beleza? E aí vem essa proposta aqui da oposição, que é para ampliar ainda essa questão da isenção do IR para 10 mil no Senado. E aí o que é isso aqui que está acontecendo, né? Justamente é um partido de oposição que o que é que ele está tentando? Primeiro, ter mais visibilidade ali, né? E fazer oposição de fato ao governo, aumentando ali, claro, a quantidade de pessoas que poderiam ser atingidas, né? Se for para 10 mil deve aumentar, né? Dos 15 milhões, vamos dizer que entre mais 1, 2, 3 milhões ali. E aí eles vão dizer que tentaram, né, aumentar mais ainda para a população que não fazem parte dos ricos, né? Só que qual que é o ponto? E vai compensar de onde isso aqui? Você entendeu? Aqui é onde está o problema. Só até os 5 mil, né? E essa redução até os 7.500 já é complicado. Você imagina você ter isenção até os 10 mil. De onde que vai tirar esse dinheiro? Beleza? Então aqui, né, tem essas informações, né? Eles pretendem aqui alterar esse projeto aqui que já está aprovado na Câmara dos Deputados, né? Que ficou isenção de 5 mil aqui, né? A proposta será apresentada pelo senador aqui, que vê chances de aprovação no plenário, né? Acho que vai aprovar, é evidente que haverá alguns destaques, né? A proposta do PL é ampliar aqui a faixa de isenção para os 10 mil e não para os 5 mil, que ainda é pouco, beleza? Qual que é o problema? Caso tenha essa aprovação deles aqui para os 10 mil, que eu acho também que é difícil de acontecer, mas caso tenha, porque não tem informação aqui de compensação, poderia entrar num déficit ali para o governo federal.
certo? E aí, esse projeto, como eles teriam uma alteração, teria que voltar para a Câmara dos Deputados. E aí eles teriam que votar novamente. Então, tudo isso é bem problemático, porque você vai atrasando cada vez mais isso aqui. E, obviamente, uma oposição política, ele tenta fazer isso. Ele tenta, obviamente, atrasar qualquer processo que possa acontecer. E o atraso do processo, o que ele ocasiona? Só para vocês entenderem. Se essa proposta não for aprovada ainda esse ano de 2025, ela não começa a vigorar em 2026. Se ela só for aprovada em 2026, só passa a vigorar em 2027. Então, por isso a importância, né, de correr aqui para ter essa implementação logo, que vai atingir muitas pessoas. E, claro, tem uma forma de compensação ali atrelada a isso, que vai atingir menos 140 mil ali dos super ricos, mas é isso. Então, assim, é uma proposta que ela é boa, sim, para boa parte das pessoas. Para os super ricos já não é tão interessante, mas atinge muito mais pessoas ali os benefícios. Então, é uma proposta que é muito boa. Faria muito sentido aqui todos eles aprovarem com unanimidade, porque é um projeto realmente que agrada a todos. Isso não estou falando de política de lado A, lado B, não estou preocupado com o governo federal nem nada do tipo, mas isso aqui vai ajudar muita gente aqui que está nessas faixas aqui de rendimento, beleza? Bom, o vídeo era esse. Se você gostou, dá um like aí, bate no sininho para receber nossas notificações quando tiver vídeo novo, se inscreve aí no canal e até a próxima.